Olá, amigos do grupo Josemar e Associados. Sejam bem-vindos à segunda videoaula do curso de Desenvolvimento de Professores Conteudistas, onde falaremos sobre a elaboração do desenho educacional. Nesta aula, os nossos principais objetivos são compreender o que é desenho educacional, aprender como funciona o planejamento de uma ação de capacitação, identificar as etapas de produção do material didático e conhecer o papel dos atores que estão envolvidos na produção dos conteúdos pedagógicos. Desenho educacional é o processo de planejamento onde são definidos os métodos, as técnicas, os recursos e os referenciais de qualidade de um processo de ensino-aprendizagem. Existem várias formas de realizar um desenho educacional. O grupo Josemar e Associados tem como referência o modelo Instructional System Design. Este é um modelo norte-americano que possui 5 fases. Estas fases são representadas pela sigla ADI, cuja tradução do inglês significa análise, desenho, desenvolvimento, implementação e avaliação. O modelo ADI permite uma visão sistêmica do processo de aprendizagem e as adaptações necessárias para garantir a sua efetividade nas diversas realidades que se apresentam no cenário corporativo. E é nessa perspectiva que o grupo Josemar e Associados adaptou o modelo ADI às suas necessidades educacionais. No grupo Josemar e Associados, as 5 fases do desenho educacional foram subdivididas em 14 partes, ou seja, em 14 subdivisões. Nós vamos, a partir de agora, fazer uma rápida análise de cada uma dessas subdivisões. A primeira fase, referente à análise, tem como objetivo compreender e identificar exatamente o cenário da demanda educacional e também os meios ou recursos necessários para atender a demanda existente. Esta fase é subdividida em 3 etapas: análise de contexto, análise do corpo docente e análise dos recursos disponíveis. A análise de contexto compreende o levantamento de todas as informações relevantes para a estruturação do curso, ou seja, todo o desenho educacional será efetuado a partir das informações constantes nessa primeira etapa. As informações mais relevantes estão relacionadas com o planejamento estratégico da empresa, com a demanda de capacitação, com o perfil do público-alvo, com os motivos que ensejaram a capacitação, com a mudança de comportamento almejado, com os recursos pedagógicos necessários e, finalmente, com o cronograma para a elaboração e execução do projeto. A análise do corpo docente refere-se à identificação e designação dos professores que possuem um perfil adequado no que se refere às competências pedagógicas, técnicas, socioafetivas, gerenciais e tecnológicas. É necessário que o professor designado esteja familiarizado com a filosofia educacional contemporânea adotada pelo grupo Josemar e Associados. A análise dos recursos disponíveis envolve a identificação e liberação de todos os recursos essenciais para a consecução dos objetivos educacionais e organizacional. Esses recursos podem ser de ordem administrativa, material, humana ou financeira. Cada um desses grupos de recursos tem as suas particularidades, que estão detalhadas no livro didático deste curso. A segunda fase, referente ao desenho, tem o objetivo de definir, consolidar e estabelecer a metodologia pedagógica e os recursos necessários para atingir os objetivos educacionais. Esta fase é subdividida em 3 etapas: escolha das diretrizes instrucionais, definição dos recursos educacionais e definição da equipe multidisciplinar. A escolha das diretrizes instrucionais é efetuada a partir de uma ementa de curso elaborada pelo próprio professor conteudistas e pelo grupo Josemar e Associados. Esta ementa também é conhecida como matriz de curso. Ela deve conter as informações referentes ao nome do curso, aos objetivos de aprendizagem, à modalidade educacional, à carga horária, as justificativas, a forma de organização do material didático, a definição de atividades e o sistema de avaliação. O professor deve definir as diretrizes educacionais de forma a tornar a capacitação atraente, desejável e aprazível.
Para tanto, o professor deve elaborar cursos de curta duração, preferencialmente entre 4 e 16 horas. Deve ainda desenvolver unidades didáticas autônomas e curtas, preferencialmente com duração de 4 ou 8 horas. Deve limitar o livro a no máximo 5 unidades de aprendizagem, e cada unidade tendo no máximo 50 páginas, incluindo as ilustrações. Convém completar o ciclo de aprendizagem de cada capítulo do livro, elaborando os objetivos gerais e específicos, o desenvolvimento e os exercícios de fixação. Além disso, nós temos a síntese do conteúdo e as referências. Tudo dentro do padrão que foi estabelecido na política educacional do Grupo Josemar e Associados, que está sendo transmitida neste curso. Depois do desenvolvimento do conteúdo, o professor deve gravar os vídeos curtos, de preferência com duração inferior a 15 minutos. Deve ser gravado um vídeo para cada capítulo ou unidade. A definição dos recursos educacionais compreende a análise da matriz do curso e a definição dos recursos materiais e educacionais a serem utilizados. Essa definição é efetuada pela diretoria de ensino após a avaliação da qualidade e disponibilidade dos recursos administrativos, materiais e financeiros. Os recursos educacionais são definidos segundo o conjunto no qual estão inseridos. Este conjunto de recursos estão relacionados à plataforma virtual, aos materiais didáticos, à comunicação visual e audiovisual, à metodologia de ensino e ao ambiente físico de aprendizagem. A definição da equipe multidisciplinar refere-se ao processo de designação do grupo que deve estar envolvido na produção intelectual. Este grupo é composto por pessoas que atuam em áreas diferentes, mas que se completam para o desenvolvimento do projeto educacional. No Grupo Josemar e Associados, esse grupo multiprofissional está dividido em equipe pedagógica, equipe técnica, equipe administrativa. Cada integrante da equipe tem uma missão específica que deve ser executada com mestria para possibilitar a entrega de um processo educacional de excelência. A terceira fase, referente ao desenvolvimento, tem o objetivo de executar, desenvolver ou implementar as duas fases anteriores. Esta fase é subdividida em 3 etapas: elaboração dos materiais didáticos, revisões e correções do material e intervenção do design gráfico. A elaboração dos materiais didáticos refere-se à criação ou produção do conteúdo didático pelo próprio professor. Os materiais didáticos mais comuns produzidos pelo professor conteudista são livros, videoaulas e podcast. A regra mais elementar a ser observada pelo professor refere-se ao dever ético e legal de respeitar os direitos autorais. As demais regras referem-se à observância do padrão de qualidade que foi estabelecido pelo Grupo Josemar e que nós transmitimos ao longo deste curso. Durante todo o processo de criação dos materiais didáticos, é necessário que o professor esteja em contato com a equipe multidisciplinar envolvida no projeto. Caso a interação não ocorra em caráter contínuo, através da edição do material didático em rede, por exemplo, em nuvem, é necessário que o professor tenha um feedback periódico ao final do desenvolvimento de cada etapa de trabalho. A produção de material didático envolve uma equipe multidisciplinar constituída para apoiar o professor e garantir a excelência do material, no que se refere a regras e qualidade de conteúdo, de linguagem e de estética. As revisões e correções são processadas tendo como parâmetro os critérios de qualidade, o padrão e a política educacional adotada pelo Grupo Josemar e Associados. Por via de regra, a qualidade de conteúdo é validada pela diretoria de ensino. A qualidade de linguagem é validada pelos revisores, seja ele o ortográfico ou o normativo. E a qualidade no que se refere à estética é validada pela equipe de design educacional. Se ocorrer desvios de qualidade, a área competente aponta esses desvios e devolve o material para o professor promover as alterações. O design gráfico é responsável pelo acabamento da obra no que se refere à identidade visual e estética do conteúdo didático. É o design gráfico que define a arte final do conteúdo produzido. Esta arte envolve os detalhes sobre as ilustrações, formatação, cores, modelo de capa, slides, inserções nos vídeos, etc.
Efetuadas as eventuais adequações propostas pelos revisores, o material didático é liberado para publicação e implementação da capacitação. A implementação é a quarta fase do processo. Seu objetivo é executar a capacitação conforme o planejamento e proceder à avaliação externa do processo. A implementação é subdividida em 3 etapas: disponibilização do material didático, realização da capacitação e avaliação externa do processo. A disponibilização física ou digital do material didático ocorre mediante a publicação do material no campus virtual de aprendizagem do Grupo Josemar e Associados, ou mediante a impressão e disponibilização da mídia digital quando se tratar de material a ser entregue fisicamente aos estudantes. A realização da capacitação se refere ao momento em que o professor entra em ação para colocar a teoria em prática. É a hora de executar tudo o que foi planejado e educar por competências com foco em resultado. A capacitação pode ser na modalidade presencial, semipresencial ou à distância, com ou sem tutoria. É isso mesmo. Determinados cursos podem ser concebidos para atingirem todos os objetivos de forma online. Neste caso, os cursos podem ter o livro, as videoaulas e até mesmo o sistema de avaliação objetiva e subjetiva sem a presença de um professor tutor. Essas são inovações que tornam a educação à distância cada vez mais atrativa e desejável, especialmente no que se refere a custos e otimização do processo de ensino-aprendizagem. A fase de implementação se finaliza com as avaliações externas do processo, onde os estudantes realizam a avaliação do processo de ensino. Nesta pesquisa de avaliação, não há perguntas certas ou erradas, mas apenas a atribuição de um conceito para cada objeto de avaliação. Nesta avaliação, o processo de ensino-aprendizagem é avaliado em diversos aspectos, que se relacionam com o desempenho pessoal dos estudantes, com o desempenho pessoal dos professores, com o formato e com o conteúdo da capacitação. A quinta e última fase refere-se à avaliação e tem o objetivo de assegurar os níveis e padrão de qualidade estabelecidos pelo Grupo Josemar e Associados. Esta fase é subdividida em 2 etapas: avaliação interna do processo e revisão e aperfeiçoamento do processo. Na avaliação interna do processo, a equipe pedagógica analisa os resultados das avaliações e das pesquisas, bem como os relatórios elaborados pelos professores. Esses resultados são comparados com o planejamento, com a política educacional adotada e com o padrão de qualidade que foi implantado pelo Grupo Josemar e Associados. Havendo algum desvio nos objetivos estabelecidos, são tomadas providências para o aperfeiçoamento do processo. Este aperfeiçoamento envolve o planejamento e execução de todas as medidas necessárias para corrigir falhas, eliminar atividades que não agregam valor, garantir a qualidade do ensino, melhorar os resultados com foco no cliente e proporcionar a sustentabilidade do processo educacional. As ações assertivas identificadas na fase anterior são confirmadas na política educacional e as eventuais intercorrências são sanadas de acordo com um plano de ações específico. E assim, o ciclo educacional se reinicia e segue avante rumo à infinita jornada de construção do saber.